a primeira questão que eu trouxe aqui para a gente, né, é a primazia de Cristo, ou seja, esse lugar primaz que Cristo ocupa e que todos nós sabemos que ele de fato ocupa, tá bom? Dentro aqui do capítulo 1 de Colossenses, muitos versículos de Paulo têm o objetivo de combater os conceitos gnósticos acerca de Jesus. E aí tem um texto que é complicado, é difícil, gente, que é Colossenses capítulo 1, verso 15. Se a sua Bíblia estiver aberta aí, né, eu peço que você abra lá, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui também, Colossenses 1, 15. Está escrito assim: o qual, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, vírgula, o primogênito de toda a criação. Esse texto é um texto complicado de se entender, por quê? Exatamente por causa dessas interrogações que eu coloquei aqui, né, nessa figura desse garoto pensando. Quem escuta esse texto pensa assim, poxa, primogênito da criação? A gente tende a pensar o quê? Que o primogênito da criação é o primeiro que foi criado. Talvez você esteja me ouvindo aí, né? Poxa, primogênito da criação. Então ele foi o primeiro a ser criado. Então Jesus foi criado, ou seja, ele é uma criatura, não é criador, porque nesse sentido só existem dois tipos de seres: criatura e criador. Se você é criador, você não é criatura. Se você é criatura, você não é criador. Então, quando eu aceito, quando eu digo, quando eu defendo que Jesus é criatura, eu estou diretamente negando a divindade. Porque se é criatura, não é Deus. Se é criatura, não é criador. E só Deus é criador. Uma coisa anula a outra. Ou é um ou é o outro. Então, se eu leio esse texto, né, de primogênito da criação, entendendo que Cristo é uma criatura, eu estou negando a divindade de Jesus. E aí o modo certo de entender esse versículo, coloquei ali, ó, é defender a ideia da posição de destaque de Cristo, sua primazia e seu direito à herança. Acabei de ver que tem um typo ali, herança, seu direito à herança. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, Paulo não está dizendo que ele é uma criatura, como os gnósticos também acreditavam. Eles acreditavam que existia uma série de emanações de Deus, nós vamos ver isso na próxima imagem, e que Cristo seria mais uma dessas emanações, ele seria mais uma dessas emanação é a palavra perfeita, dessas emanações divinas, e existem várias dentro da teologia gnóstica, digamos assim. E aí eles criam que Cristo era mais uma dessas emanações, só que Paulo está dizendo que não, ele não é mais uma destas emanações. Ele é o primogênito, ele é aquele que tem a primazia. Ainda em Colossenses 1, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que ele é o cabeça, ou em Colossenses 2, que ele é o cabeça, né? Paulo está sempre direcionando as pessoas a entenderem que Cristo ocupa uma posição que ninguém mais ocupa. Cristo ocupa uma posição inalcançável, imutável, e que somente Ele consegue ocupar essa posição. Ele não é mais um na lista, ele não é mais um na fila, ele não é mais uma emanação. Ele é o primogênito, ele é o unigênito, ele é aquele gerado de Deus, ele é aquele que compartilha a mesma substância do Pai. Ele é tão Deus quanto Deus. Ele é luz de luz, Deus de Deus, gerado do Pai, da mesma substância do Pai, da mesma natureza do Pai, tão criador quanto Deus Pai, tão poderoso quanto Deus Pai, tão sábio quanto Deus Pai, tão eterno quanto Deus Pai. Paulo está, na verdade, elevando Cristo acima dessa ideia gnóstica das emanações de Deus e colocando ele naquele patamar lá, junto com Deus Pai.